Mamãe, boa noite. Mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Boa noite para você que está ouvindo agora. Bom dia, boa tarde, se você for ouvir depois. Esse é o Pandemães, nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje em tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E hoje a nossa convidada é a Tânia Liberato, maravilhosa. Ela tem 45 anos, é bailarina, professora de dança, tem 3 filhos que também dançam e tá passando a quarentena agora com todos eles, né? E alguns dos seus respectivos, como boa mãezona da turma que ela é. Oi, Tânia, tudo bem? Oi, Fê. Nossa, eu tô super feliz de estar aqui conversando com você. Eu adoro o programa, a sua ideia foi incrível, está sendo incrível. Tenho certeza que está ajudando muita gente. E tô muito feliz. Ah, que bacana. Eu também, por você ter aceitado meu convite. A gente se via bastante quando eu fazia dança, né, onde você trabalha, mas a gente nunca parou para conversar ainda mais sobre isso, né, sobre Sim. maternidade e tudo mais. Mas eu sempre via você com seus filhos dançando, eu falava, nossa, que lindo, né? Ela dando aula e os filhos dançando juntos. Será que um dia minha filha vai dançar assim comigo, ou vai cantar assim Ah, comigo? Eu ficava achando o máximo. ah, E me conta primeiro, falando desse momento, né, todo que a gente está, e de pandemia, isolamento, como é que sim. vocês estão, né, em relação à dança, principalmente, seu trabalho, estão todos bem? Conta pra Uhum. gente. Bom, aqui em casa a gente tá todo mundo em home office, né? Uhum. Então, por conta da localização, por conta de qualidade de Wi-Fi, por conta de não ficar sozinhos, a gente resolveu que todo mundo ia ficar aqui na minha casa, né? Uhum. No meu apartamento. Então, Entendi. Todo então mundo, quantas pessoas? 7 pessoas. Ah, meu Deus! Pois é, então a gente chama de Liberbunker. Nossa, maravilhoso. Pois é. Assim, a gente teve uma baixa, né, na semana passada, que uma, Uhum. uma das pessoas acabou precisando ir embora. Então estamos em Aham. 6 agora, Em 6. Uhum. mas continua sendo um número elevado. Sim. Assim, a demografia aqui é grande. É, e mesmo com uma casa que já é cheia, né, já tem muitas pessoas morando, Sim. nem todas estão na casa o tempo todo, né? Essa coisa da convivência com o isolamento social Ah, acentua sim. muito, né? E você acaba só convivendo com as pessoas que estão na sua casa. E essa Com convivência certeza. aí, como é que tá? Então, tem dias que é bem tenso, não vou negar. Assim, a gente discutiu bastante no começo. É, a gente fez até um placar, né? A gente tem um quadro na porta da cozinha e a Hum. gente fez um placarzinho, né? Quantos dias sem brigar e qual era o recorde. E qual foi o Então, recorde? cara, o recorde foram 5 dias, se eu não me Ah, tá engano. bom, tá bom. 5, Para 4, esse enfim. tanto de gente tá ótimo. Para 7 pessoas, É que estão tá, né? super bem. Mas Oh! assim, a gente foi melhorando aos poucos, né? A quantidade Uhum. de menos brigas. Mas era engraçado de olhar o quadro e ver o numerinho mudando, assim, quando tinha uma Mas, discussão, alguém ia lá e mudava o placar. Era engraçado. mas acho que em compensação, pelo menos a questão de solidão, vocês não enfrentam por aí, né? Porque aí também tem outro cenário, né? De pessoas que estão sozinhas ou Uhum. de famílias muito pequenas. Sim, Vocês não têm isso, assim, de repente um tá meio para baixo, o outro vai lá e anima, né? Porque sim. esse momento é bem isso, né? Altos e baixos. Um dia a gente tá super bem, super otimista, quer fazer um monte de coisa, no outro você tá meio Ah, mal. Vocês se ajudam completamente. bastante nesse sentido. Sim, sim. É assim, às vezes, eu até brincava, né? Eu falava assim, as pessoas estão reclamando de estar sozinha e eu queria ficar sozinha, sabe? Às vezes eu falava isso, porque Uhum, às vezes é um pouco desgastante você ficar o tempo todo com as mesmas pessoas num lugar pequeno. Porque, uhum, porque a gente precisa, às vezes, né, de alguns momentos e tudo mais. Mas na atual conjuntura,
eu acho que a gente acaba saindo no lucro, né? Porque nem que a gente, sabe, enfia um fone de ouvido, ouve uma música e fala, não, agora eu vou ficar aqui comigo um pouquinho, né? Uhum. Ou vai no banheiro se trancar, alguma coisa assim. A gente tem essa opção, né? Uhum. Agora, quem tá sozinho não tem a opção de chamar alguém para dar um abraço, por exemplo. Uhum. Apesar da gente ter as ferramentas, né, de chamadas, Zoom, WhatsApp, tarará, enfim, a gente tem aqui bastante gente para abraçar. O contato é outro, né? É outro. E em relação ao seu trabalho especificamente, você falou que todo mundo tá de home office e tal, mas você é bailarina, professora de dança. Como é que é um home office nesse segmento? Pois Eu é, conversei com a Bárbara, acho que você ouviu o podcast, ela falou um pouquinho sim, de como ela tá fazendo isso, né, como ela tá trabalhando, mas você continua dando aulas em grupos, né, pelo que eu sim. vi. Sim, a gente, assim, no começo eu confesso que eu fiquei bem preocupada, assim, logo na primeira, segunda semana, né, deu aquele baque, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu vou perder meu trabalho, vou perder meus alunos, mas a gente acabou adaptando, né, a questão das Uhum, aulas, e eu também estava muito preocupada com o espaço, né, porque meu apartamento é pequenininho. Mas o que, que eu fiz, né? O meu marido deu a ideia genial de eu subir a minha cama. Então eu dou aula no meu quarto, eu uhum, subo a cama, ela fica na vertical, aí eu tiro o colchão e aí eu tenho um uhum. espaço, né? O espaço onde ficaria a minha cama é o espaço onde eu dou aula. Entendi. Então ficou até um espaço razoável, né? Se você for parar para pensar, até que é É, um espaço razoável. de uma cama de E aí, casal. exato, e aí eu uso ou o Zoom ou o Team Link, né? Que são duas ferramentas de Uhum, chamada de vídeo. E aí nisso eu consigo até fazer algumas correções nas alunas, né? A gente fez as salas, aí todo mundo entra no mesmo horário e a gente faz a aula. Mas assim, entendi. claro que não é a aula, ela não é igual à aula que eu dou na escola, né? É uma aula presencial. Uhum, Eu não tenho como dar muitas coisas que eu daria em sala de aula, por conta do piso, né? Então eu não posso ficar dando salto, por exemplo, porque eu e até do espaço que as alunas, os alunos têm disponível também, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, às vezes eu preciso dar, um Grand Batiment, que é uma perna mais alta, eu preciso perguntar, pessoal, vocês conseguem fazer aí onde vocês estão? E muitas vezes as Uhum, pessoas não conseguem. Então, eu preciso adaptar esse exercício também, né? Então, varia entendi. bastante, conforme a turma, conforme o espaço que a pessoa tem, né? As pessoas daquela sala têm. Varia Uhum, o nível da turma, então se é iniciante, se é um pouquinho mais avançado, mas assim, eu não estou dando giro, por exemplo, porque não tem uhum. espaço. São essas adaptações, né, que a gente precisou fazer para poder seguir dando aula e para as pessoas não ficarem totalmente paradas, né? Então, assim, Uhum. a maior preocupação mesmo é para as pessoas não se lesionarem, né? Porque ninguém quer ir para o hospital agora, ninguém precisa se machucar agora, e, Exato. mas ao mesmo tempo consigam manter ali um mínimo de atividade física, até para manter a mente num nível interessante, né? Num nível saudável. Uhum. Entendi. E o seu trabalho como se apresentando mesmo, né? Como bailarina, isso não tem como mesmo, não existe uma Ah, é, adaptação, é algo que pesa também para você? Imagino que sim, né? Eu como cantora te pergunto isso sabendo que pesa muito, com né? Não ter certeza. o público, não estar ali naquele momento, não, né? Enfim, Uhum, sim, fala pra então, gente do seu lado. pois é, enquanto bailarina, eu confesso que eu estou mais impactada enquanto bailarina do que enquanto professora, né? O Uhum, trabalho de orientação, ele, querendo ou não, é um pouco mais simples nesse ponto de vista do que como bailarina, né? Então, assim, uhum, eu até poderia fazer uma apresentação online, por exemplo, mas nunca vai ser a mesma coisa, né, Fê? uhum, A gente costuma falar no teatro, né? Assim, eu também sou atriz, né? Estou há bastante tempo fora do palco como atriz, mas já uhum, atuei, né, durante muitos anos e tal. E assim, a gente precisa de uma
plateia, que seja uma pessoa, pelo menos, e a gente precisa do ator, né, do artista, para você ter essa troca, né, é uma troca de energia, é uma troca de experiências, e ela acontece a quente, sabe, ela é o momento, ela acontece naquele momento, assim, um E é espetáculo. única, né? Não é uma coisa que você Exatamente. vai gravar, transformar num vídeo e vai ser igual, né? Exatamente, era exatamente isso que eu ia dizer. Assim, é um momento que é único, não é ínfimo, qual que é a palavra? Esqueci. Ele é Efêmero. efêmero, exatamente. Essa palavra ela é preciosa, né? Assim, você tem uma plateia que é formada por muitas pessoas ou por poucas pessoas que estão num momento da vida passando por N experiências, e elas vão até um teatro ou até um espaço para ver aquele artista fazer uma performance, que seja uma dança, uma peça, um musical, uma ópera, etc. E esses artistas, ou esse artista também está num momento único, teve um dia único e vai fazer aquela performance naquele dia. Então, De um assim, jeito único. exatamente, assim, nunca é igual. Nunca. É por Absolutamente isso que a nunca. gente vê apresentações, né, que ficaram memoráveis, e isso no teatro, na música também, a gente tem registros de apresentações, como, por exemplo, quando eles, Regina cantou assim que tinha se separado, e foi uma Uhum, performance única naquele momento, ela nunca repetiu aquilo, porque naquele momento, para aquela audiência, ela estava se sentindo daquela maneira. exatamente. E a emoção que ela foi tomada ali naquele momento não ia se repetir. É, E essa coisa exato, da assim, se presença das você pessoas tem isso. quem não tava, não tava, entendeu? Gravação não faz jus, entendeu? Nenhuma gravação Sim, faz jus. você pode até ver o vídeo e falar: "Nossa, olha só o que aconteceu nesse dia, foi memorável", mas foi memorável para quem viu lá. Para Exato. você que está vendo o vídeo, é só um registro de algo que aconteceu ali na hora e Uhum, que você não uhum. presenciou, né. Sim, é isso mesmo. Mas o que você comentou de ser diferente, né, como bailarina e como professora, instrutora, eu entendo também que é uma coisa diferente no sentido desse objetivo mesmo, né? Uhum, Porque quando você sente também que levar isso para as pessoas de alguma forma tá aliviando esse momento, né? Eu sinto muito isso também, assim. Eu ainda continuo também dando aula de canto, uhum. tenho feito até algumas apresentações com os meus alunos e tal, mas é uma coisa que para eles tem um outro peso, é algo que vai aliviar a pressão do dia a dia, é Sim. algo que vai manter eles em movimento e treinando a técnica, Uhum. né, se aperfeiçoando, mas com outro foco. Né? E Exato. imagino que também seja parecido nesse sentido, Com né? De certeza, não, manter as pessoas em movimento. claro, quando eu estou dando aula, assim, sempre tem aquela coisa que não é só o fazer coisas, né? É o estar junto, né? É o olhar no Uhum, olho, mesmo que seja pela telinha, é o perguntar se você está bem, né? É aquele uhum. abraço virtual para deixar quentinho, né? Tem essa coisa também do carinho, né? Da aproximação. Não é só físico, né? A coisa não é só física. Uhum. Então é nessa Mas é pegada. algo que ajuda a manter em movimento, né? Manter as pessoas nessa Exato, atividade exato. também. É isso mesmo. É, Eu mas, acho enfim, importante. a gente também vai se adaptando e tendo outras visões a respeito do nosso trabalho, né? E refletindo muito sobre isso. Poxa, o quanto era importante, o quanto às vezes a gente, numa apresentação, não sabia da relevância que ela tinha, né? Ou Uhum, da importância que uhum. aquele momento tinha, até o momento da gente não poder fazer mais, Nossa, né? sim, verdade. Ah, E Mas calma, vai ficar tudo bem, tô uma hora a calma. gente vai voltar. Sim, vamos sim. Falando de pandemônios agora, então, a gente falou de pandemia, que bom que vocês estão bem, apesar de muita gente aí, né, com Sim, novas relações e tudo mais. sim. Queria falar um pouquinho disso, né, da sua história com a maternidade, dos seus filhos, Uhum. começando pelo que a gente sempre faz, do expectativa versus realidade, né, da maternidade. Você sempre quis ser mãe, mãe de 3 sempre foi o plano, como é que foi isso, assim? Conta um pouco.
Sim, sempre quisemos, né? Tanto eu quanto o Jean, que é meu marido, a gente sempre Uhum. quis ter, sei lá, 3, 4, 5, né? Mas, Uhum. mas aí a gente foi vendo que a realidade não é bem essa, né? Que 5 era Ah, muito. então, na verdade, vocês queriam mais. A Pois é, expectativa era tipo 5, 6. exato. A gente sempre quis, né? Assim, eu sempre quis ser mãe, ele sempre quis ser Uhum. pai. Que Então, legal. a gente deu muita sorte, assim, de se encontrar, né? Não só nesse ponto, mas como em muitos outros. Então, acho que a expectativa foi realizada com sucesso. Aham. Apesar de reduzir um pouquinho o número, mas agora já tem É um 5 aí, pouquinho, né? né? Porque a gente já estava suficientemente falido, literalmente, quando a gente teve o terceiro filho. Entendi. Ah, mas enfim, era o plano mesmo. Vocês se organizaram assim pro espaço das idades entre eles. Isso também foi tudo pensado ou não? Então, na verdade, assim, a Júlia, ela chegou meio sem querer, né? Assim, Uhum. a gente tava com o casamento marcado, né? A gente ia casar e estava começando a alugar vestido, pagar buffet, essas coisas, quando eu descobri Uhum. que eu estava grávida. E aí a gente cancelou tudo para poder decorar o quartinho do nenê, né? Ah, festa. Vocês iam fazer festão de casamento e aí mudaram os planos para fazer quartinho de Exato, bebê. exatamente. Uhum. Então a gente cortou tudo e mudou, né? As prioridades mudaram Sim. completamente e Uhum. foi isso que fizemos. Aí, 2 anos e pouquinho depois, né? 2 anos e meio, bom, enfim, um tempo depois, a gente falou, vamos ter outro, né? A Júlia tá precisando do irmãozinho, né? Uma Ai, 2 anos e irmãzinha. pouco precisa mesmo, né, aquela É, fase que você tem pois ó, é. toma um irmão pra você aprender a dividir as coisas. Isso, vamos aprender a dividir, porque tá muito rainhazinha. Olha, eu lembro, isso é terrível de dizer, mas me julguem. Eu lembro que quando a Cecília tinha essa idade, ela não queria, né? Agora ela pede irmãozinho e tal, mas ela nunca quis muito, nunca fala. E nessa época ela falava que ela não queria. E aí Uhum. nas birras dela, eu ameaçava ela. Tipo, eu vou Ai, te meu dar um Deus, irmão pra você ver como é. Aí meu você vai Deus, ter que dividir. Fê. Ela, não, eu não quero. Ai, Pode que me dó. julgar, eu fazia isso. Que malvada. Mas funcionou, funcionou. E agora ela pede, agora ela quer. Aí você fala, não vai rolar. Agora não, mas agora a questão é, ela quer uma irmã. Ups. Aí eu falei pra ela: "Filha, não dá pra escolher". Aí Uhum. ela: "Ah, então tá bom, então deixa, então não quero". Não quer correr o risco de ter um menino, então tudo Já bem. pensou se vem um menino? O que que acontece? Vou condenar? Não vou. Bom, Mas e aí aí, 2 anos e pouquinho, Júlia já estava precisando de irmãozinho? isso, aí a gente já sabia que a gente ia querer mais, então a gente já providenciou, né? Certo, E foi assim, né? Tipo, vou parar de tomar o remédio. Tá bom. No mês seguinte, pimba, acabou. fiquei grávida. Maravilhoso. Tanto que, assim, o meu ginecologista, ele falava que é só eu cheirar a cueca que eu ficava grávida. Meu Ai, Deus, que Deus. perigo. Pois é, aí foi. Aí veio o Davi, né? Aí Uhum, a gente falou, ok, beleza, daqui a pouco a gente brinca de novo, né? A gente uhum. gostou de brincar disso, vamos brincar de novo. Aí o Thiago, assim, a gente planejava ter o terceiro, porém, Uhum, ele meio que chegou um ano antes do que a gente queria. Né? A gente estava falando, entendi. daqui a um ano, mais ou menos, vamos fazer mais um neném, né? Tá bom. Uhum. Mas não rolou, esse um ano não aconteceu, fiquei grávida de novo, sem querer de novo. Uhum. Então, inclusive o Davi, ele usa muito esse argumento, né? Ele fala assim, não, eu fui o único planejado. Ai, meu Deus. Ele enche a boca para falar. É porque o do meio tem que ter alguma defesa, né, aí ele vai nessa. É perfeito, né? E aí, por coincidência, foi exatamente o mesmo tempo que eu demorei para ter o Davi, foi o tempo que eu demorei para ter o Thiago, 2 anos e Nossa, meio. Então, assim, a Júlia para o Thiago tem 5 anos. Então, o Davi tá bem no meinho, 2 anos e meio. e você tinha que idade nessa época?
Eu tive a Júlia com 24. Ah, tudo antes dos 30. E o Thiago tava com 29. Isso Entendi. aí. Tudo antes dos 30. Decidida, né? Muito maisona, sempre quis ser mãe, tô casada, tô com o amor da minha vida, vou ter filho mesmo e é isso aí. Arrasou. É isso. Eu sempre, quando eu era adolescente, Fê, eu lia muito sobre maternidade. Antes mesmo de namorar com o Nossa, Jean. Sabe aquela revista Crescer? sim, Eu nem sei se ela existe mais. existe. Existe Eu leio ainda? online algumas coisas, mas Ai, pois é. existe. Quando ela lançou, eu comprei o primeiro número, sim, e fui comprando todo mês, ou acho que era todo Meu mês. Era Deus. mensal, e eu comprava e lia aquilo loucamente. Eu sempre gostei muito de assuntos sobre medicina, então eu lia bastante sobre gravidez, sobre parto e tarará. Então, porque assim, eu acho que inclusive foi uma coisa que o balé me deu, sabe? De ser Uhum, muito perfeccionista, talvez seja uma boa palavra, mas assim, de você estudar muito para poder ser excelente no que você faz, sabe? E uhum. como eu sempre quis ser mãe, desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu pus na minha cabeça que eu precisava estudar isso também, né? Então, assim, já que eu quero ser mãe, então eu vou ser uma mãe boa, uma boa mãe, uma mãe da hora. Gente, que maravilhoso isso. E aí Porque eu. assim, eu vejo muito isso, eu sinto muito essa necessidade. No meu caso, já contei em alguns episódios que realmente não foi planejado, a gente achava que meu marido nem pudesse ter filho, Uhum, enfim, a gente tinha sim. outros planos também e tal. Mas quando eu me deparei, né, com a maternidade na minha vida ali, Uhum, eu senti muito essa necessidade, né? Tipo, meu, tá, mas onde eu sei o que fazer? O que eu faço? Eu não me preparei para isso. Como é que eu me preparo? Isso é sim. muito difícil. É uma responsabilidade muito grande. Né? É Sim. importante que a gente saiba, que a gente tenha referências, que a gente leia, que a gente procure. E hoje a gente tem muito acesso a isso, né? Então é muito Nossa, legal você estar super. falando isso para estimular as pessoas, e porque é uma coisa difícil. Né? As Uhum. pessoas acham que é uma coisa natural. Ah, você tem um instinto materno. Ah, você é canceriano. Vamos Não, lá, né? gente. Não, não é bem assim. Você acha que existe isso? Não sei, é minha visão, mas o que você acha? Você que se preparou para isso, assim, né, mesmo, e é Olha, mãe há muito mais tempo que eu, me diz. então, eu acho que é muito romantizado isso, sabe? Eu acho que é bem sociológico isso. Uhum. Nós mulheres, nós meninas, a gente é muito bombardeado, né? Quando a gente é criança. Então, a gente brinca de boneca, a gente brinca de casinha, a gente brinca de cozinhar, a gente ganha vassoura, rodo, a gente ganha mini pia, né? Uhum. Cozinha com geladeirinha, com um Exato. fogãozinho, com isso gente. Hum. Aí fica E o complicado, menino né? ganha carrinho, foguete, e Exatamente. bola, e não sei o que lá. Exato. Uhum. E aí, se por um acaso essa menina vai crescendo e vai tendo outros interesses e vai olhando a vida de outra forma, ela vai ser taxada de que ela é uma, sei lá, vai ficar pra tia, essas coisas, sabe? Isso é muito Sei, ouça, sei. errado. Então, isso é muito errado, entendeu? Não devia ser assim. E você tem 2 filhos homens, como é que você faz isso na sua casa, assim, para que realmente isso seja uma coisa, né, da próxima geração aí, de criar meninas e Então, meninos de uma forma que a gente escape disso, né, porque eu vejo isso, que isso ainda acontece, né, não é uma coisa, tipo, na geração passada e tal, ainda rola muito isso, né. pois é, então, aí vamos lá, eu tenho que fazer um meia-culpa aqui. Hum, Eu tive a Júlia há 20 anos atrás, né? Ela vai fazer uhum, 21 anos. Então, assim, há 20 anos atrás, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, né? uhum, Então, assim, eu fui ensinada que menina tem que sentar de perna fechada, eu fui ensinada que menina tem que falar baixinho e ser fofinha. Então, eu fui uhum, ensinada dessas diversas coisas, né? De que o homem é o provedor, etc. Então, uhum. então, quando a Júlia nasceu, a gente dava casinha, a gente dava cozinha, a gente dava boneca, essas coisas todas que eu sei que hoje tá errado. Porém, a minha filha, ela é uma pessoa abençoada por Deus, ou abençoada pelo universo, assim, sabe? Uhum. Que é aquela criança que já veio com upgrade.
né? Uhum. Então, assim, conforme ela foi crescendo, é claro, né? Quando ela era menorzinha, ela tinha essa coisa da princesinha, ela tinha essa coisa da menininha e tararã, mas conforme ela foi Uhum. crescendo, ela foi abrindo a cabeça dela e abrindo a minha junto, Entendi. né? Então, assim, assim, a Júlia, ela é muito minha amiga, né? A gente não é só mãe e filha, a gente é melhor amiga, assim, uma da outra. Então, ela me Ai, que ensinou lindo. muita coisa. Ela me ensinou muita coisa, de verdade. Então, assim, muito da educação que eu dou para eles hoje, que eu e o Jean damos, né? O Jean também, ele foi. A gente foi evoluindo junto, sabe? Enquanto Uhum. pais, enquanto pessoas, e, e muito juntos mesmo com eles, né? Então, eu tenho um pouquinho ainda dessa dificuldade de desconstruir machismo aqui na minha casa, mas a Entendi. gente super se esforça e super tá dando certo, Uhum. né? Por Porque eu mais acho que. que talvez com as meninas, eu perguntei justamente por causa dos meninos, né? Uhum, Porque as meninas, as mulheres, as adolescentes, né? Elas têm isso, elas veem isso de uma outra maneira. uhum, O bombardeio é de uma forma diferente que era, por exemplo, para mim ou para você, com né? Já certeza. existe um movimento de informação, Uhum, de feminismo, de igualdade, uhum. e que não existia. Mas o que eu acho que é mais difícil é a questão dos meninos. Exato, Criar exato. meninos e homens que sejam feministas, que defendam essa igualdade, né? Ou Uhum, não necessariamente se declarem feministas, porque as pessoas têm até um preconceito com o que isso significa, mas que uhum. entendam que tem Que apoiem, direitos iguais, exatamente, né? E que né? não tem problema um menino gostar de ser pai porque ele brinca com uma boneca, né? Uhum, Enfim, sim, tem coisas que podem ser divididas. E acho que isso, como você falou, no exemplo, né? No que a criança vê em casa, às exato. vezes é mais importante do que você pensar em passar um conceito desconstruído e dar uma palestra ali para a criança. Com Ela certeza. vê Exemplo que o é homem lá se tudo. levanta da mesa e coloca o seu prato e lava a louça, Uhum, né, já é uma coisa, ela já está num ambiente que não repercute esses comportamentos. exato. Não, com certeza. Exemplo é tudo nessa vida, né, Fê? Não adianta nada você falar uma coisa e fazer outra. Porque a criança, ela não vai seguir o que você fala, ela vai seguir o que você faz. Isso é Uhum. batata, assim, é batata, sabe? É, Eu tenho aprendido isso muito, assim. sim, a minha prática, né, enquanto mãe, assim, desses anos todos, me diz exatamente isso, sabe? Não adianta você falar. É uma coisa de vivência, de convivência e de Uhum. observação. E eu acho que é uma oportunidade tão grande isso, porque a criança, principalmente, né? Depois, claro que o adolescente, adulto, vai refletir isso de uma outra forma, já mais com a personalidade formada. Mas a Sim. criança, ela te dá isso de uma maneira que, assim, É, é bate você pronto. fazendo, é assim, meu Deus, sou eu que faço isso. A- Sim, Aqui em casa é impressionante. Ela fala uma coisa. Ah, é o Tom que fala isso. Ah, quem sim, ensinou isso? Ah, fui sim. eu. Sou eu que falo desse jeito. Então, Aham, assim, é uma oportunidade da gente se ver de uma com maneira certeza. e se melhorar, né? Mas é uma oportunidade. Depende da gente também realmente estar disposto a fazer isso. Uhum. Então, eu ia até dizer, né, que os meninos, assim, a questão da primeira infância é extremamente importante, né? Então, assim, quando os meninos eram pequenos, né, a Júlia tinha 5 anos quando o Tiago nasceu, Uhum, então, assim, ainda era uma fase em que eu não tinha, assim, essa visão moderna, não sei se moderna é uma boa palavra, mas essa visão mais atual, sabe, das uhum, relações entre homens e mulheres, enquanto casal, enquanto sociedade, enquanto, enfim, formadores de opinião, etc, né? uhum, Eu ainda não tinha essa visão que eu tenho hoje. Então, eles cresceram num meio termo ali, sabe? Eu não era uhum, totalmente como eu sou hoje, mas eu também não era como a minha mãe, sabe? uhum, Mas eu trouxe muita coisa que a minha mãe me ensinou, sabe? E uma coisa de uma vida inteira e etc. Mas uhum, como aqui em casa a gente tem um relacionamento muito horizontalizado, sabe? Assim, a gente não tem uma hierarquia muito uhum, definida aqui em casa, né? Então, tipo, a mãe e o pai mandam e os filhos obedecem. Não, a gente
procura horizontalizar, né? Então, quando Sempre foi assim? sempre, Fê, sempre. É claro que quando eles são menorzinhos, a gente tem toda uma questão de maturidade, de entendimento das coisas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Escolher roupa, por exemplo. Então, assim, Simples, porém depende, né? Vamos lá, então, que a Cecília tem 4 para 5 anos, manda. então, vamos lá. Por exemplo, hora de escolher roupa. Então, assim, eu jamais impunha, né, que roupa que ia pôr, mas eu também não deixava a criança olhar a gaveta inteira, Uhum. sabe? Então eu pegava lá 2 troquinhas ou 3 troquinhas no máximo, dependendo da idade ali, e falava qual você quer. Yes, ai, tô fazendo certo. Entendeu? Porque assim, quando muito, Não entendeu? Assim, dá, né, quando, gente? Tudo bem você dar uma opção ali pra criança, mas deixar fazer o que quer o tempo todo não dá. exato, não dá, sabe por quê? Às vezes a criança ela precisa que a gente dê um norte para ela, né? Uhum, Principalmente crianças muito pequenininhas, elas precisam ser mandadas entre aspas. uhum, Elas não se sentem acolhidas quando você deixa ela muito solta, porque ela uhum, não tem maturidade para isso, né? uhum. Ela não sabe o que fazer, ela vai ficar apavorada. E aí o que acontece? Aí a criança fica birrenta, a criança fica com incertezas mil na cabeça, porque ela não Uhum. tem um norte. Mas por quê? Porque ela não tem idade ainda. É Sim, não claro tem essa que, maturidade, né? exato, ela, assim, uma escolha de roupa, uma escolha, vai escolher o que vai comer, não dá, entendeu? A gente que tem que fazer isso, né? Enquanto É, adultos, enquanto a é. pessoa que, né, que está cuidando. Então, assim, é nesse Não, isso é uma coisa sentido. que eu acho incrível, assim, de reparar. E eu faço, eu penso exatamente dessa forma, assim. Acho que a criança precisa desenvolver autonomia, mas Uhum. desenvolver. É você quem vai criando um espaço seguro para que ela faça isso, Exato, né? E segurança, você vai. falou tudo. Isso, entendeu? Vamos, ó, filha, mamãe vai fazer uma programação. Que isso eu comecei a fazer agora no isolamento, que ela tá em casa. Vamos Uhum. lá, mamãe vai fazer uma programação do que a gente vai fazer hoje. Vai ser isso, isso, isso. O que que você acha? Legal? Tem alguma ideia? Ah, não. Ela ama isso. Eu sou a pessoa Uhum. menos planejada que existe na vida. Eu detesto fazer esse tipo de coisa, mas assim, ela precisa, Aí, tá sabe? Ela vendo? precisa de A alguma gente coisa, aprende ela precisa. tanto, né? É demais, Nossa. assim. Essa coisa da roupa eu tento fazer também. Uhum. Aí comida é um problema, porque ela é dificilzinha pra comer, assim. Hum. E aí, meu marido também, e aí tem as avós, né? E quando ela ia pra casa da avó, é terrível. Ao mesmo Uhum. tempo em que lá ela podia fazer o que queria, era tipo assim, o que que você quer comer? O que que você quer não sei o quê. Ela Ui, voltava com uma necessidade que a gente impusesse. Eu sentia muito isso. olha Ela só. voltava super birrenta, Uhum. mas tudo que eu falava, filha, hoje vai ter tal coisa. Ah, tá bom. Ela Uhum. precisava disso, sabe? Ela ficava tanto tempo ali naquele ambiente tendo que decidir coisas, Aí, tá ela vendo? voltava exausta, sabe? Eu É uma sentia isso prova. nela. Sim, Então é incrível isso, né? Eu acho que a sim. gente precisa dar essa segurança. E ter essa segurança é muito difícil também, né? Porque a gente, Uhum. como mãe, não sabe tudo também o tempo todo. Claro, eu acho que a coisa mais difícil é encontrar o equilíbrio, né, Fê, em tudo. Assim, Uhum, você não ser muito autoritária, mas ao mesmo tempo não ser muito permissiva, você não uhum, ser muito chata, mas também ter aquele limite ali, sabe? De você também não largar muito a mão. É complicado, uhum. né? E varia. Entender que é um relacionamento, né, também. Vai ter um dia que a Exato. criança não vai estar muito naquela vibe, aí você vai falar: "Ah, não, tudo bem, hoje beleza", Uhum, no outro, né, "Ó, vamos seguir". uhum. Então acho que também tem isso, né, de É. entender a personalidade da criança e Sim. e se E você ajustando. ir crescendo com ela, né? Porque aí Uhum, as crianças começam a crescer e elas vão mudando, até porque vão frequentando outros ambientes, vão convivendo com outras pessoas, e aí começa a uhum. mudar, entendeu? A cabecinha começa a ver outras opiniões, começa a ver outros hábitos, etc., e vai formando os dela. E aí Você você. vivenciou muitas fases, né, da Ai, maternidade, muitas, essa assim, fase da primeira infância, e exato. meio que juntos, né, ou alguns meio Uhum, que foram mudando de fase em momentos diferentes. O que que sim. você acha que é a fase mais tensa, assim? Ah, é a atual, com certeza.
Com certeza. Ai, É meu muito, Deus, é muito sempre é que você tá, difícil. né. Fê, sabe por quê? É porque eu já vi Ai, as meu outras, Deus. entendeu? Sabe Aham. que a minha mãe, ela costuma dizer assim, que a maternidade é igual ao jogo de videogame. Só vai passando as fases e cada uma é mais difícil que a outra. Mas ó, você passou por todas as quase todas, né, algumas das fases com 3. Você Hum. passou algumas com a Júlia. Quando veio a mesma com o Davi, foi mais fácil? Ou não, é uma outra criança, é outro filho, é outra coisa completamente diferente? Ah, é completamente diferente. Entendi. Completamente diferente, sabe por quê? Porque a fase da vida é outra, a pessoa que tá ali é outra. Uhum. É igual a história do espetáculo, É, pensei sabe? nisso. É a mesma coisa, é único ali. Você tem que ir rebolando, sabe? E se adaptando conforme a Que ela dança. vai sentir naquela fase, pode ser diferente, pode ser Sim. igual, mas ela reagir de outra forma. Uhum, exatamente. Mas assim, sobre a questão da adolescência, né? Que agora eu tenho a Júlia de 20, o Davi acabou de fazer 18 e o Thiago tá com 15. É Uhum. muito difícil ser mãe de gente grande. É muito difícil. Porque, por exemplo, Imagino. assim, o Thiago, ele tá. Essa fase que ele tá é tenebrosa, assim. Eu É não. o de 15, o Thiago. É, o de 15. Assim, eu não posso dizer a ele, filho, hoje a gente vai fazer isso, isso e aquilo. Isso não Uhum, existe, entendeu? Isso não existe. Ele vai uhum, ficar no computador o dia inteiro. Entendeu? O que que eu posso uhum, fazer com essa criança? Então, assim, eu converso. É conversa, Fê. É conversa em cima de conversa, em cima de conversa. Olha, eu acho isso, isso, isso. Se você ficar no computador o dia inteiro, vai acontecer isso, isso, isso. Não vai acontecer isso, isso, isso. O que é que você acha? Sabe, você precisa dialogar, você precisa trocar ideia, você precisa fazer a pessoa entender os prós e os contras. Porque por mais uhum, que você fale, a pessoa só vai entender quando ela passar por aquilo, quando a água bater na bunda, sabe? uhum. É. Mas Não você não tem acha que como. de uma certa forma é meio do ser humano isso, assim? Porque para uma criança que você fala assim, não pula daí, ou não põe o dedo aí, não faz isso que você vai se machucar, e a criança insiste até se machucar, aí ela aprende? Ou Então, não? de Você acha que certa uma forma, criança. sim. De certa forma, sim. É porque aí eu acho que, claro, assim, eu não tenho a menor formação em psicologia, nada disso. Mas tem criança que é mais medrosinha, Uhum, tem criança que você usa ali o inverso, sabe? Tipo, tá bom, pode ir então, que você vai ali uhum. machucar a sua mão. Aí a pessoa fala, opa, a criança fala, né? Opa, acho melhor não ir mesmo. Ah, eu só queria contrariar mesmo, então agora não tem graça Exato, mais. entendeu? Então, assim, com criança, você tem que usar mil e uma coisas, assim, Você para é você. adulto, né, você consegue pensar, refletir e ter uma estratégia ali que Exatamente. Agora, quando você pega um adolescente, um jovem adulto, né, ou no caso da Júlia, enfim, eles estão com a cabeça ali quase que inteiramente pronta, entendeu? Então não Uhum. adianta você querer usar estratégias. Não vai E o que é que adiantar. muda pra você, assim, como você sente em relação à sua maternidade, que tipo: "Ah, bom, eu já fiz o que eu tinha que fazer", ou não, você continua vendo como os seus pequenininhos e essa história, né, de que o filho é sempre o Sempre seu o bebê. bebezinho pra sempre. É. Então, é uma briga interna, viu, Fê? Porque, assim, é um pouco dolorido você largar a mão, sabe? Uhum, É, você sabe que é necessário, né? Você sabe que você cria filho para o mundo, que você não cria uhum. para ficar debaixo da sua asa. Então, assim, mas ao mesmo tempo, você vê a pessoa indo fazer uma coisa que você sabe que vai dar merda, aí você fica, mano, E já, você deixar isso já acontecer conversei, vendo que vai ser uma coisa ruim, né. exato, Nossa. já conversei, já argumentei, já dei exemplo, já fiz tudo que eu podia. Eu não posso fazer nada. E esse não posso fazer nada é tenebroso, entendeu? Porque você fica com medo, porque você sabe que a pessoa vai quebrar a cara. Uhum. Mas você vai fazer o quê? Vai amarrar no pé da cama?
Eu Não acho que é vai. meio que o lance de você se preparar mesmo e tá ali pra quando a merda acontecer, você ser Acolher. acionada, né, porque é nesse Exato. momento que você vai ser acionada. Exatamente. Mas imagino que não deva ser fácil mesmo, assim, porque é isso, Não. mesmo a criança, você não fala pra ela: "Pula então", pra deixar ela se machucar, né, você não Sim, faz isso, você não deixa exato, ela pular, exato. né, então, por mais que você saiba que às vezes ela só vai aprender na hora que ela rachar o nariz no chão, você não vai deixar ela fazer isso, Sim, né, mas com exatamente. adulto é muito mais difícil. Sim, é mais difícil, porque é um exercício de desapego, é um desapego real, entendeu? Porque Uhum. você precisa, de novo, encontrar o equilíbrio entre a sua sanidade mental e o bem-estar do outro, Sim. sabe? E E a a linha, liberdade do outro de escolha também, né, exato, enfim. exato, é uma série de coisas, né, que entra em jogo. E é tudo muito tênue, e ali as coisas todas muito se confundem, né? Então, assim, é Uhum. muita terapia. Não é, gente? Olha, ainda bem que eu já tô começando desde já. Isso, terapia é bom para todo mundo, pessoal. Façam terapia. Mas olha, foi ótima a sua resposta, porque a pergunta que foi, qual a fase mais difícil, é sempre a que você está passando no momento, É né. porque é a Porque última é sempre a mais difícil. é essa que tá rolando, porque não dá pra saber como as outras vão ser, e não dá nem pra saber como essa ou quando essa vai terminar, né. Sim, Então acho que a maternidade é meio isso, você vai esperando a próxima surpresa aí. sim. É, Ai, é claro que pode falar. assim, se eu pensar em todas as fases, com certeza eu consigo pontuar umazinha ali Hum. que é a fase ali daquela foto que eu te mandei, que é a foto da Hum. escadinha, que é uma foto de Ai, que lindo, 2007. gente. Aham. Aquele período ali de 2007, 2008, foi um período muito Sério? complicado, porque a gente tinha um restaurante, né, e a Uhum. gente tinha falido. Uhum. A gente estava numa fase horrorosa, assim, o meu marido estava em depressão, Uhum. enfim, foi um período tenebroso e o Tiago era muito danado, muito Uhum. danado. E aí rolava muito ciúme, a Júlia era muito mandona, etc. Então, assim, aquela fase ali foi complicadinha Foi também. tensa. Foi Eu não tensa. sei, você sente que também tem muito isso da fase que você tá vivendo ali no momento e que a gente tá numa situação mais ou menos confortável, não só financeiramente, mas, psicologicamente mesmo, você tá preparado para algumas coisas ou não, a criança sente, ela também responde a isso, né, porque você falando Absolutamente. isso faz total sentido para mim isso. "Ah, vocês estavam numa fase super difícil, então foi difícil com eles", né, a criança responde muito a isso, né, Sim, totalmente, totalmente, Fê. Assim, é claro que eu não vou falar tenho certeza absoluta, mas eu Uhum. posso dizer com alguma certeza que se a gente tivesse em outra fase com eles naquela mesma idade, talvez não tivesse sido tão difícil. Uhum, Entendeu? Porque a gente ia ter a cabeça mais tranquila, né? A gente ia estar com algumas coisas mais resolvidas. Com certeza ia ser uhum. mais tranquilo. E E eles além iam da fase dos responder. filhos, a gente tem as fases da nossa relação de casal mesmo, né, assim, são fases que às vezes as pessoas estão com algum tipo de problema, ou é uma fase na relação mesmo que precisa mudar alguma coisa e de Uhum, desgaste ou sei lá o quê, uhum. e que a gente tem que de repente ver de uma maneira separada, né, da maternidade, o que é Ah, uma relação casal e o que é uma relação pai e mãe ali com os filhos. verdade, verdade. É, a gente sempre foi muito sincronizado, Fê, eu com o Jean, né? A Uhum, gente sempre foi muito. A gente sempre conversou muito sobre tudo, né? A uhum. gente sempre Essa parceria é esteve muito importante, né. muito parceiros, sempre um apoiando o outro, sabe? Então, teve uma fase que eu estava fazendo bastante teatro, né? Eu saía bastante de final de semana para Uhum, ensaiar, etc., fazer apresentação. Eu estava dançando bastante, então eu ficava um período grande fora de casa, né? E o Jean uhum. super me dava suporte, ele ficava E com as eles com quantos crianças. anos? Crianças, assim? Exato, ele ficava com as crianças, de boa, entendeu? A minha mãe dava um help na época, Uhum.
mas ele segurava as pontas, entendeu? Você E por sofreu algum outro tipo de lado, preconceito nesse sentido? Tipo de mãe artista e mãe dançarina, e as pessoas, enfim, te julgaram em algum momento nesse cara, sentido ou não? não, Também que não. se julgaram, você não tá nem aí, problema delas. É, eu de verdade não me lembro de ter sido julgada ou de alguém ter falado alguma coisa pra mim nesse sentido, ou de repente eu Uhum, nem percebi, entendi. porque porque Melhor assim. é, eu acho que eu nunca me preocupei muito também. Assim, e por outro lado também, quando ele precisou se ausentar em alguns momentos, teve uma fase que ele viajou bastante, né? Aí eu também segurava para ele, sabe? Então a gente sempre foi bem Vocês sempre parceiro. se ajudaram muito, sempre se apoiaram Sim, muito nesse sentido. sim. Bom, vou te fazer uma pergunta polêmica. Polêmica. Gosto. Polêmica agora, babado. Mãe gosta igual dos filhos? Mãe gosta igual. Nossa Senhora. Danada você. Só podia fazer essa pergunta para você. As outras mães que têm filhos muito pequenos, ou você tem Aham. ou só um, ou dois, eu tive que aproveitar. Desculpa te colocar nessa fogueira, mas é verdade isso Não, mesmo? relaxa. Ó, é assim, os meus filhos, eles me enchem o saco com isso, sabia? Porque eles falam, eu sou o preferido, não, eu sou o preferido por causa disso, disso, não, eu fui o único planejado, não, porque eu sou a primeira, não, porque eu sou o caçula, e tarará, tarará, sabe? Então Entendi. Eles rola, disputam essa preferência. super disputam, eles até falam, eu sou o preferido da mãe, eu sou o preferido do pai, eu sou o preferido da avó, e não sei o que, essas coisas, Meu né? Deus. Aham. Eles falam. Mas aí o que eu falo? Eu falo que sim, que mãe gosta igual. O que acontece e que eles não entendem, que eu sempre falo para eles, é que existe um negócio chamado afinidade, né? Uhum. Então, assim, a gente ama igual, só que em determinados momentos ou em determinadas situações ou uma grande parte, enfim, a gente tem afinidades com um ou com o outro, principalmente agora que eles estão mais velhos. Uhum. Eles são pessoinhas, né? Eles têm já a sua personalidade, têm a sua forma de ver o mundo, têm a sua forma de Uhum. se relacionar com as pessoas, etc, etc, etc. Então, assim, são 3 universos que eu tenho, né, aqui comigo. Eu Uhum. amo os 3 universos, mas eu tenho afinidade ora com um, ora com o outro. Então, Sim. quando eu falo que assim que a Júlia é minha melhor amiga, é porque a gente tem muita afinidade e porque acho que tem a ver também dela também ser mulher, sabe? Então, assim, a Uhum. gente é muito próxima, né? E aí os meninos morrem de ciúme. Eu fico, meu Deus, mas é Entendi. diferente, sabe? Vocês também são meus filhos. E aí eu falo, mas eu não discuto com você, eu não encho o seu saco, eu não dou abraço, eu não dou beijo, e eu falo pra você o que é certo, o que é errado. E eu dou beijinho, eu dou comida, eu faço isso, eu faço aquilo. E eles falam, Mas não, olha, mas é essa analogia que você fez, eu achei incrível de falar dos universos, porque assim, é isso, cada um de nós, né, é um universo. E aí você frequenta outros universos em determinados momentos para coisas diferentes, isso. né. Pô, o universo Sim, é feminino, eles não vão inevitável. entender, não vão estar, né, nesse contexto. O universo da Uhum, dança, talvez, porque todos fazem parte um pouco disso, mas são momentos específicos, né, para cada um, e do lado deles, imagino que também isso aconteça. sim, Né, não é para tudo que eles vão falar direto com você ou entre eles, com enfim, aqui eu certeza. sinto já isso, né, somos em 3 e eu já sinto isso, tem coisas que a Cecília não vai falar direto para o Tom e não vem falar comigo, Uhum. né, brincadeiras que ela gosta mais de fazer com ele, momentos É que ela quer ficar isso, pertinho de mim e não quer que ele fique junto, sabe. É sim. assim. Então, por exemplo, a Júlia namora, o Davi namora, o Thiago não namora. Aí, olha só Uhum, que interessante, né? Eu tenho mais ciúme do Davi do que da Júlia. Agora, eu não consigo explicar direito isso, entendeu? Eu morro de ciúme do uhum. Davi. Aí hoje mesmo ele postou uma foto da namorada dizendo que ela é a melhor pessoa do mundo. Eu me Como assim não é mordi. minha mãe a melhor pessoa do mundo? Menina, eu me mordi, eu fiquei, meu Deus, calma, segura, segura, respira, sabe assim? Ai, Porque gente. eu morro de ciúme. Mas eu juro, eu me seguro.
Eu me E seguro você acha porque... que com o Thiago vai ser assim também? Ah, provavelmente. É uma coisa com os meninos, isso, assim, de uma Talvez. outra mulher ali e tal. Ah, não, mas não acho que é nesse sentido, não. Não. Não, eu não acho que é nesse sentido. Eu acho que é no sentido de que talvez eles sejam, sei lá, meio despreparados para o mundo ainda, sabe? Sei lá, Entendi. talvez eu esteja sendo um pouco protecionista, né? É, eu Ah, tô, mas é. eu tô. Mas é, assim, essa coisa que você falou dos namorados, das namoradas. E aí, como é essa relação sua, né, com namorados e namoradas dos filhos, assim? Sim. Antes da gente entrar nessa pergunta, posso só fazer uma correçãozinha? Que você Claro. falou que os três dançam, né? O que Ah, acontece? não. Não, a Júlia e o Tiago, eles dançam, né? Eles fazem aula na mesma escola que eu dou aula, né? O Davi, ele já dançou, mas ele não dança mais. Ah, Então, quando entendi. ele tinha lá seus 8 anos, mais ou menos, se eu não estou enganada, ele fez um ano de balé clássico, né? Mas aí Uhum, depois ele parou e não quis mais voltar. E entendi. aí não, então não dança mais, só o mais novo e a mais velha. Tiveram contato, né, todos com esse universo, mas Isso, a Júlia e o Thiago seguiram e o Davi não. exato. Bom, Entendi. vamos lá, namorados e Mas fala dos namoradas. namorados. Então, né, assim, a Júlia, ela tem um relacionamento poliamoroso, Uhum, né? Então ela tem um namorado e uma namorada. entendi. Inclusive, Eram eles que estavam, são eles que estão passando a quarentena aí com você. exatamente. Então eles estão aqui, a Jubes, né, que é uma das pontas do trisal, ela Aham. precisou ir embora semana passada. Então, e assim, aí eu chorei, né, porque eu me apego. Oh, meu Deus. É, pois é, eles Você ficaram queria ter aqui. 5 filhos, você teve, né, nesse período. Aí, pois é, então, eu acabei tendo 5 filhos, né, por esse período. Agora eu tô com 4. Oh, saudade da Ju. Tô com saudade da Jubes. Mas assim, eles são meio filhos mesmo, né? Principalmente Uhum, o Giovanni e a Jubes, que ficaram muito próximos de nós, então uhum. eles acabam sendo meio filhos também. E o relacionamento é muito tranquilo, assim, sabe? E o relacionamento foi um tabu pra vocês? Foi uma coisa tranquila? Como é que foi isso? Não, Quando tabu ela de jeito contou? nenhum. Não, não foi para nós, porque a gente sempre foi muito libertário, né, Fê? A Uhum, a gente sempre educou eles e sempre pensou no mundo como um lugar muito livre, né? As pessoas elas têm que ter liberdade, mas elas também têm que entender que a liberdade não é você fazer o que você quer. É você fazer o que você quer, desde que isso não prejudique a ninguém, seja a uhum, saúde de ninguém, seja o espaço de ninguém, né? Então, uhum. eu acho que é nesse caminho aí. Com respeito, né, com carinho, né, em relação às Exatamente, pessoas. Uhum, exatamente. Eu acho que tem que ter respeito e tem que ter cuidado, né, com o outro. Mas uhum, ninguém tem o direito de pautar as coisas que as pessoas fazem. Ninguém, uhum. ninguém nem nada, eu acho, sabe? E Super concordo. a gente é bem assim aqui em casa. Então, qual é o problema da minha filha gostar de duas pessoas e se relacionar com duas pessoas? Não Eu não existe, vejo nenhum. exato, não existe Que problema. sorte ela tem de ter uma família que também não vê e que é super, né, tranquila É, em relação a isso. Entende que isso é o espaço dela, né, que é algo uhum. que só compete a ela. Mas todos da família tiveram esse mesmo As ponto de pessoas vista? aqui de casa, sim. Todo Hum, mundo ok, todo mundo tranquilo. entendi, que bom. Todo mundo ok. E acho que é o Porque é uma importante. coisa que para a sociedade, de um modo geral, como já existe uma série de julgamentos fora da sua casa, Uhum, se você tem esse respaldo e esse apoio dentro da sua casa, você também não liga muito para mais nada. Você sabe que vai ter gente julgando, que vai ter gente uhum, falando, mas se você tem as pessoas mais importantes ali do seu lado, exato. você não tá nem aí, É, né. é Então a, isso é incrível, a é muito preocupação legal. a preocupação maior, Fê, nesse caso, sim, a preocupação, principalmente nos tempos atuais, é com violência, né?
Uhum. Essa é a maior preocupação. Mas eu acho que não vai rolar nada nesse sentido, não, porque eles estão sempre em grupo, né? Enfim, eles estão Uhum. sempre juntos, não frequentam lugares em que talvez isso seja um pouco mais fácil de acontecer. Então, assim, a gente Uhum. sempre, quando. É porque, assim, na verdade, quando eles Que começaram. terrível ter que se preocupar com isso, né? Assim, isso bom, mas um outro tópico. Com Realmente certeza, é é um terrível assunto. você não poder ser livre, não É, poder pois é. viver a sua vida e se preocupar com outras pessoas te julgando e sendo violentas com você por absolutamente nada, A preocupação né? é com a sanidade física mesmo, sabe? É com a questão Aham. da saúde física, porque a gente sabe o que acontece por aí, né? Então a Uhum. preocupação é essa. Porém, a gente tem que tomar cuidado, assim, de que a gente não vai deixar de sair ou não vai deixar de dizer o que a gente pensa por conta da sociedade, sabe? Sim, sim. Então, assim, Uhum. é claro que você tem que tomar uma série de cuidados, mas você também não vai se trancar em casa e fingir que nada está acontecendo, Exato. né? Uhum. Não, e deixar de vivenciar a sua liberdade por conta de outras pessoas que estão incomodadas com isso de graça e sem ter nada a ver com Exato, isso, absolutamente nada, né? exatamente, exatamente. Eu ouvi o seguinte: mas precisava falar para todo mundo? Claro que precisava, porque você queria o quê? Que a gente se escondesse debaixo da cama? Claro, porque Não as tem pessoas têm não que tem motivo para entender, esconder, as né. pessoas E têm é que entender que é engraçado isso. natural isso. Não, e que é o que você falou em relação a respeito e verdade, né, nas coisas que você faz. Geralmente, não sei nem de quem você está falando, mas enfim, falando desse tipo de comentário, Uhum. acontece muito situações em que pessoas fazem coisas que faltam com respeito e faltam com verdade aos seus parceiros monogâmicos e escondem isso por um tempão e é tudo super normal. Pois é, Né, menina, eu acho sabe isso como é o muito nome mais disso? absurdo que um casal que um trisal, né, enfim, Aham, que se relaciona bem, todo mundo tem consciência disso e é de uma maneira verdadeira, então exato, o nome disso sabe o que é? Hipocrisia. não é? Também acho. Não pode, entendeu? Hipocrisia é das piores coisas que existem. É destrutivo. Não é? É. Mas você se dá bem com ambos, com o Giovanni, com a Jubes, é tranquilo, mãezona de todos? Então, eu me dou super bem com eles, e aí a namorada do Davi, a gente também se dá bem, assim, ela é super tímida, né, a namorada do Davi, então, assim, ela tá começando a vir aqui em casa agora, então a gente tá se conhecendo melhor agora, então, assim, ela ainda Hum, tá se aproximando por conta dessa timidez dela, tudo mais, mas a gente tá se dando entendi. bem, sim. Assim, ela vai descobrir que eu tenho ciúme dela agora, mas tudo bem. Mas acho que ela vai entender muita coisa também, né? Espero que ela entenda. Não, mas Ah, tô com tranquila, certeza. não é um ciúme doentio, é um ciúminho de mãe, tá tudo De certo. mãe, é saudável. Sim, espero que seja aquelas Ai, olha, eu pessoas. tô adorando essa conversa, eu ficaria aqui um tempão conversando com você, perguntando um monte de coisa. Sim, Pela sua nossa. super experiência de tanto tempo de maternidade, eu tô aqui engatinhando. Mas é uma coisa muito pessoal, né, Fê? Às vezes as pessoas têm, pouco tempo é mãe há pouquíssimo tempo e super tira de letra, enquanto você pode ter uma mulher que é mãe há vários tempos e faz várias bostas, entendeu? Na vida, né, de um modo geral, não é o tempo que determina as coisas, né. Mas acho que Exatamente. até por tudo isso que você disse, pelo seu cuidado, né, por essa reflexão toda que você faz em relação a cada comportamento, cada atitude, isso de se identificar nos filhos, né, de ajudar a repensar as coisas que a gente faz, eu acho isso incrível, Hum. né. Eu gosto muito de conversar com pessoas que trazem isso, porque eu acho que é uma das maiores oportunidades, assim, da maternidade, é a gente ter uma convivência ali Então. com uma pessoa que vai ver o mundo primeiro pelos nossos olhos. Uhum. Nossa, sim. E assim, é o que eu falei, né? Uma pessoa que é mãe há vários tempos e faz várias bostas não significa que fazer várias bostas esteja errado.
Ou que fazer várias bostas não seja normal e não seja saudável para crescer e aprender, enfim, né? Exatamente, porque às vezes se você não fizer várias bostas, você não vai aprender a fazer direito depois, entendeu? Exato, Ou cada um tem não, um processo de aprendizado aí, né? E eu acho que exato. também tem uma coisa, você falou isso no começo, que você, quando você teve a Júlia, você tinha 24 Eu anos e fazia tal. várias bostas. Eu tive a Cecília, não que eu não fizesse ainda, mas eu tinha 34. É Então é outra outro, fase. mas em compensação, por mais que aparentemente você tenha uma certa maturidade para algumas coisas, parece que outras coisas que podem ser leves pesam muito mais. Sim, Então eu sim. tive que aprender muito a pegar leve, porque algumas Aham, coisas, isso eu falei com a Thalita na semana passada, de algumas coisas que o tempo todo eu quero ficar ensinando e falando, não, porque é assim, porque é essa. Calma, gente, né? aham. Tá Sim, tudo bem, você tem. Mas eu penso isso, gente, eu tenho quase 40 anos. Minha filha tem 5, e aí? Preciso, sabe? Parece que é uma sim. pressa diferente, não é uma pressa de urgência da adolescência, Uhum, mas é uma ansiedade por dividir coisas e dividir a sua maturidade, a sua experiência, que, tipo, tem que esperar também, né? A uhum. É, criança cada um também tem te seu ajuda a ter um tempo. pouco isso. Exato. É, Isso é cada um muito vive o legal. tempo de uma forma, né? Cada um enxerga o tempo de uma forma e caminha nele de uma forma diferente. Isso Pois é é. bem, Se você bem pudesse pessoal. escolher assim um dos maiores aprendizados que você teve nessa jornada toda de maternidade até agora, o que seria? Olha, eu acho que o maior aprendizado, além do equilíbrio que eu já citei, né? Que eu acho que é Uhum. importante, de maneira bem prática mesmo, é você administrar os conflitos, sabe? Entre as Uhum. pessoas, né, entre os filhos, vamos ser um pouco mais exata, né, assim, os conflitos entre eles são muito difíceis de lidar, Com 3, imagino. muito complicado, né, então assim, cada fase, né, quando eles eram menorzinhos era de um jeito, aí eles foram crescendo, vai ficando de outro, e atualmente é de outro jeito. E essa é a Uhum. parte, eu acho que é o aprendizado mais complicado e que eu acho que talvez eu não aprenda nunca, né? Assim, eu tô sempre experimentando, eu tô sempre tateando, vendo o que funciona, o que não funciona. Mas é claro Uhum. que atualmente é o que eu falei, é na base da conversa. Mas assim, eu não Uhum. posso agir por eles, entendeu? Então os conflitos eles se dão e muitas vezes eu só observo e depois eu converso. Eu ia dizer isso, você não É, administra, né, como antes, exato, você não tem vê como como, né? Eles eles são vão pessoas, administrar eles isso. entram em conflito, eles Uhum. se atritam ali, aí eu vou, converso com um, depois vou, converso com o outro, e assim vou tentando colocar os panos quentes ou os panos frios, conforme o caso. Uhum. Eu acho que é isso. É um grande aprendizado. E Ai, aí mas é é tudo o que tanta você disse coisa. sobre equilíbrio, né? Esse equilíbrio eu acho que ficou marcado, assim, porque Sim. em tudo a gente passa por isso, né? Não pesar demais, mas também não ser permissiva demais, administrar até certo ponto esses conflitos, mas em alguns momentos deixar eles se entenderem Uhum, também, precisa. né? Então é difícil, a gente vai caminhando nessa corda bamba aí da maternidade, Exato. dando pirueta. Nossa, sim. Caindo do fuetê. Então, eu queria falar alguma coisa desse tipo, mas não tenho conhecimento técnico para tal, então obrigada. É isso. Tânia, foi incrível, espero que você tenha gostado, Ah, eu amei. espero que nossa, eu amei conversar com você, devia muito ter conversado com você antes. Ah, vamos conversar mais, vamos. Vamos, por favor. Vamos, com certeza. Quero ser sua amiga. Você gostou de participar? Foi bacana? Eu amei. Como eu disse no começo, eu tenho ouvido, né, todos os episódios e dá para tirar tantas coisas, né, quando você ouve a experiência das pessoas, é demais. Eu acho, eu que ouço todas assim na hora ainda, é Uhum. muito bacana. Obrigada mais uma vez, viu? No final você sabe que vai ter a música para você, Ai, não vou contar qual é. sim, tô ansiosíssima. Eu também, com muito carinho, vou dedicar essa música para você. Ah, E é isso, obrigada mais uma vez, obrigada pessoal que ouviu a gente, que acompanhou até aqui, segue a gente lá no Instagram, @pandemães, conta pra gente o que achou, vamos bater um papo por lá também.
E é isso. Obrigada, Tânia. Obrigada a Muito todo mundo. obrigada. Muito obrigada. Beijão e até a próxima. Beijo. Que delícia de conversa essa com a Tânia. Cheia de aprendizado, cheia de recordações boas ou difíceis e muito aprendizado, como é a maternidade em cada uma das suas fases. E que pessoa incrível, quanta compreensão, quanta evolução. Eu só tenho realmente a agradecer e eu vou fazer isso agora em forma de música. Então, Tânia, para você, todo o meu carinho em forma de flores que eu vejo em você. De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. Pandemães é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram. Segue lá, @Pandemães.